Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Neste vídeo vamos iniciar o estudo da dinâmica, uma área da física que analisa as causas do movimento. Enquanto a cinemática estuda como os corpos se movem, a dinâmica busca explicar por que esses movimentos acontecem. Dentro desse tema, um dos conteúdos mais importantes para o Enem é o estudo de força e equilíbrio. Para começar, precisamos entender o conceito de força. Em física, força é toda interação capaz de modificar o estado de movimento de um corpo ou provocar deformações. Isso significa que uma força pode fazer um objeto começar a se mover, parar, mudar de direção ou até alterar sua forma. A força é uma grandeza vetorial, ou seja, possui módulo, direção e sentido. O módulo indica a intensidade da força, a direção mostra a linha de ação da força e o sentido indica para qual lado essa força está sendo aplicada. No sistema internacional, a unidade de medida da força é o Newton, representado pela letra N. Diversos tipos de forças podem atuar sobre um corpo. Entre as mais comuns estão a força-peso, a força normal, a força de atrito e a força de tração. A força-peso é a força com que a Terra atrai os corpos em direção ao seu centro. A força normal é a força de reação exercida por uma superfície sobre um objeto que está em contato com ela. A força de atrito surge quando há contato entre superfícies e tende a se opor ao movimento. Já a força de tração aparece em cordas, cabos ou fios quando eles estão puxando um objeto. Um conceito essencial dentro da dinâmica é a resultante das forças. Quando várias forças atuam sobre um mesmo corpo, podemos somá-las vetorialmente para obter uma única força equivalente chamada força resultante. Essa força resultante é responsável pelo comportamento do movimento do objeto. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, dizemos que o corpo está em equilíbrio. O equilíbrio pode ocorrer em duas situações diferentes. A primeira é o equilíbrio estático, quando o corpo permanece em repouso. A segunda é o equilíbrio dinâmico, quando o corpo se move com velocidade constante, sem aceleração. Esses conceitos estão diretamente relacionados à primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. Essa lei afirma que todo corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Isso significa que, sem a ação de forças externas, o movimento de um corpo não se altera. O equilíbrio de forças é muito importante para analisar diversas situações físicas. Por exemplo, quando um objeto está parado sobre uma mesa, a força-peso atua para baixo enquanto a força normal da mesa atua para cima. Como essas forças possuem mesma intensidade e sentidos opostos, a resultante é zero e o objeto permanece em equilíbrio. No Enem, é muito comum aparecerem problemas que envolvem diagramas de forças. Nesses exercícios, o estudante precisa identificar todas as forças que atuam sobre um corpo e representá-las corretamente. Essa representação é chamada de diagrama de corpo livre e ajuda muito na análise das situações físicas. Outro ponto importante é compreender que forças podem atuar simultaneamente em diferentes direções. Por isso, muitas vezes é necessário decompor forças em componentes horizontais e verticais para analisar corretamente o equilíbrio de um sistema. Situações envolvendo objetos apoiados, pendurados por cordas ou puxados por forças são frequentemente exploradas nas questões do Enem. Nessas situações, o estudante precisa aplicar o conceito de força resultante igual a zero para determinar valores desconhecidos ou compreender o comportamento do sistema. Entender força e equilíbrio é fundamental para avançar no estudo da dinâmica, pois esses conceitos servem de base para outros conteúdos importantes, como as leis de Newton, o estudo do atrito, a análise de sistemas de forças e diversas aplicações da mecânica no cotidiano. Nos próximos vídeos vamos aprofundar ainda mais o estudo da dinâmica, explorando as leis de Newton e resolvendo exemplos semelhantes aos que aparecem nas provas do Enem, sempre com explicações claras para fortalecer sua preparação no exame.